E a saga intervencionista na ilha de Florianópolis continua. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por Coreia com K. Incrível como após tomar a pílula vermelha e começar a enxergar o mundo sob um ponto de vista de livre mercado, soberania do indivíduo e valores universais, fica pateticamente estampado as infrutíferas tentativas dos planejadores centrais ao redor do mundo em resolver problemas intrinsecamente insolúveis. Muitas dessas soluções mirabolantes do socialismo são vistas quando aplicadas ao planejamento urbano, em que o plano diretor figura como a joia da coroa do controle estatal. Como sempre, apesar das motivações nobres alegadas por burocratas e políticos, os resultados acabam sendo justamente o oposto do pretendido inicialmente. Parece realmente uma maldição que, por mais hercúleo que sejam os esforços desses tecnocratas positivistas, não conseguem evitar os efeitos de outras ordens que fatalmente recaem sobre suas ações. O que nos remete ao mito de Sísifo, que se considerava espertão, o gostosão da balachita, mas acabou condenado a empurrar uma pedra gigante ao alto de um morro por toda a eternidade. Incrível como a riqueza dos mitos gregos conseguem captar o comportamento humano, descrevendo o destino de pessoas consideradas mais iguais que outras. Ou seja, a natureza infrutífera de suas ações por mais esforçadas que sejam. O mito de Sísifo nos faz pensar que tipo de esforços poderíamos empreender para gerar um resultado positivo e duradouro na nossa vida e na sociedade em que vivemos. Obviamente, não tem a ver com impor nossa visão de mundo aos outros, fator que sabemos ser antiético. Da modinha de estipular o que outras pessoas podem ou não fazer, ou até mesmo que são obrigadas, destacamos o caso de Florianópolis, onde, a partir de um pedido das arquitetas Vanessa Pereira e Fátima Regina Altoff, surge a proposta de tombamento, pelo Patrimônio Histórico Municipal, de todo o triângulo central da cidade. Entendo que as pobres almas desavisadas fizeram isso com um propósito benevolente, pois queriam preservar as ruas de paralelepípedo da cidade, que são a marca das construções viárias portuguesas, especialmente construídas na ilha, inicialmente ocupada por açorianos. É por isso que tenho medo de gente que se diz lutar por propósitos nobres, até porque sabemos que de ações nobres o inferno está cheio. Normalmente, essas pessoas pervertem a ordem natural, avançam sobre liberdades individuais e transformam o ambiente no mais autoritário e sanguinário possível. E claro, se você discorda, é porque se trata de um negacionista sem empatia, sem apreço pela cultura e, portanto, merece a morte. Na burocracia estatal, após apresentar suas respectivas licenças de exercer a profissão legalmente, as ilustres arquitetas protocolaram um pedido para análise por parte da FCC, sigla para Fundação Catarinense de Cultura, ao qual a prefeitura sequer respondeu ou contestou, resultando então em anuência tácita por parte do órgão municipal. Ou seja, a burocracia é tão monstruosa que nem a prefeitura com seus milhares de funcionários públicos consegue lidar com isso. Então, a partir de uma solicitação aparentemente simples dessas duas queridas arquitetas tão bem intencionadas, decorreu uma verdadeira desgraça para todos os moradores da região central dessa cidade. Do dia para a noite, eles perderam totalmente a autonomia sobre sua propriedade, sendo agora obrigados a manter sob coerção suas fachadas. E não só isso, mas também ruas e calçadas. Veja como a sanha regulatória estatal é ilimitada e imparável. Não basta mandar na sua propriedade privada, definindo as mais absurdas métricas de janelas, portas, recuos, alturas e modelos de tomada, entre outras definições deveras ignorantes ou, por vezes, apenas burras. Também querem mandar na sua fachada as formas em que você tem que mantê-las, os materiais que tem que usar, quais documentos necessita apresentar, além de projetos, taxas e aquelas visitinhas de fiscais. Agora, querem também mandar nas ruas e calçadas, onde irá transitar, qual árvore plantará, que carro usará, inclusive se vai usar carro. Espere e verá. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que um pouco de Estado é necessário. Elas não entenderam que qualquer Estado, por menor que seja, só tende a se agigantar. Aceitar qualquer tipo de coerção é, portanto, aceitar um Estado gigantesco que se intromete nas partes mais íntimas da sua vida e, no limite, até mesmo sobre o seu próprio corpo. Em outros vídeos aqui do canal, analisamos questões relacionadas ao urbanismo, como no vídeo Cidade, a Matrix em que vivemos e Zoneamento Urbano no Japão, nos quais apresentamos discussões de conceitos e análises de casos reais, com os quais podemos concluir que o planejamento central leva um desastre à organização das pessoas em uma cidade, e ao contrário do prometido, é o Estado que gera conflitos entre as pessoas.
Desde o início, o Estado usa conceitos geográficos para determinar seu domínio. Assim, cada país delimita suas fronteiras nacionais definidas em um mapa e materializadas por rios, montanhas ou linhas imaginárias. No Brasil e em várias nações do mundo, esse território se divide em estados, que por sua vez se dividem em municípios. Em cada uma dessas esferas, há toda uma casta de políticos e burocratas querendo mandar na vida do cidadão pacífico. Nessa lógica, prefeitos, vereadores e toda a burocracia municipal funciona para interpor barreiras à sua liberdade, valendo-se da dominação de um território onde o Estado tem o monopólio da violência. Até onde temos notícia, agora o processo de tombamento encontra-se em análise por técnicos da FCC, que vão gerar relatórios definindo o que será tombado ou não pelo município. Confia, são todos especialistas. Mas será que algum morador será consultado? Quais serão os critérios utilizados por esses técnicos da prefeitura? Será que estão sofrendo alguma pressão de grupos ou de políticos para alterar seus relatórios? São coisas que nós, meros mortais, jamais saberemos. A não ser pela consulta de moradores que já sabemos, não faz diferença o que pensa sobre o que é seu. Esse avanço sobre sua propriedade está consolidado nos planos diretores por todo o país a partir do conceito de função social da cidade e da moradia. É a vitória da estratégia gramsciana de infiltrar comunismo em nossa sociedade. Aliás, vale a pena lembrar que as prefeituras recebem uma minuta de plano diretor pré-aprovado da Associação Brasileira de Municípios. Sim, colega, você paga para socialistas fabianos que vivem vidas nababescas em Brasília dizer o que é certo e errado na sua vida e para que serve a casa que você construiu. Infelizmente, a cidade se tornou um antro de controle e opressão, onde cada vez menos o indivíduo pode se desenvolver nos vários aspectos da vida. Na verdade, o Estado assume uma função castradora onipresente nas áreas urbanas e de maneira implacável e mentecapta aplica toda a sua força sobre o cidadão. Portanto, é o conceito de cidadão que devemos contestar. Em condomínios privados, cada vez mais autônomos, os moradores já gozam de condição de cliente, onde é o condomínio que oferece os diversos serviços urbanos. Para um nível acima estão as cidades privadas, conhecidas como Free Private Cities. São iniciativas ao redor de todo o mundo, no sentido de personalizar um conteúdo para o morador tratado como cliente. É verdade que muitos condomínios privados ainda funcionam como pequenas democracias, onde a maioria decide sobre as áreas comuns em reuniões de condomínio. Mas além de salvaguardar áreas privadas, essas reuniões de condomínio são muito mais próximas da democracia grega do que a insanidade do Estado democrático de direito atual. De qualquer forma, sempre há a solução de secessão, deixar o condomínio, alugar ou vender a casa. Infelizmente, sinto ter que terminar o vídeo com mais uma má notícia. Esse não será o último caso de intervenção estatal na sua propriedade privada. Não há luz no fim desse túnel. Enquanto houver gente com poder para decidir sobre coisas alheias, estarão dispostos incentivos perversos que fatalmente levam a conflitos, ineficiência, doença e morte. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!